Falando aqui em atualidade, o assunto do momento, eu acho que do internacional aqui no Brasil também, é o que ocorreu no Equador, né, cara? E, porra, nada melhor que estar com dois mestres aqui pra falar sobre isso. Vocês estão por dentro desse assunto? Tem notícias aí pra traduzir pra gente, pra quem nos assiste de uma maneira mais simplificada? Como é que é? Quer falar, Zé? Assim, tá. Então, acho que o que está acontecendo no Equador é um pouco do que está acontecendo na América Latina, né? A América Latina, nos últimos anos, ela vem tendo essa alternância entre governos de direita e governos de esquerda. Então, a gente discute aqui o movimento que ficou conhecido como Onda Rosa, que é o movimento que vai ali começar com o Hugo Chávez, né? Chegando ao poder da Venezuela. Só serviu, gente. Desculpa aí, cara. Não, fica à vontade. Vai chegar pra vocês aí já. E aí você tem uma esquerda que chega ao poder, e aí você tem o Hugo Chávez, você tem o Lula aqui no Brasil, lá no seu primeiro mandato. E aí você tem vários governos de esquerda, né? Ao longo da América Latina você tem o Pepe Mujica, uma onda mesmo, né? No Uruguai e tal. E aí você depois tem o tal da onda azul, que são governos de direita que voltam, que chegam ao poder, liderados pelo Maurício Macri ali, que foi o último presidente da Argentina, Jair Bolsonaro aqui no Brasil. E aí, alguns países, cara, que ficaram meio que acho que nessa periferia dessa alternância, vão ter uma dificuldade muito grande hoje. Acho que o Brasil está tendo algo parecido, né? Que é a gente entender que mudou um pouco. E lá eles estão tendo essa dificuldade com a direita, né? Esse centro de direita ali, que foi o cara que foi assassinado, né? Que ali está fazendo esse discurso e gera uma dificuldade muito grande, que é uma dificuldade nova, que é o narcotráfico ali, o poder paralelo, altamente fortalecido, né? Só para você ter noção, no México hoje você tem o narcotráfico importando mais caveirões do que o governo. Então é um narcotráfico fortalecido que consegue fazer ali essa contraposição com armas, né? Eles fizeram E equipado, né, Zé? bem equipado, né? Eles fizeram um vídeo assustador que mostra eles com armas bem fortes ali, né? Com calibres bem fortes e conseguindo se contrapor ao governo que não tem nenhuma chance de bater de frente. Eles ameaçaram até outro candidato também, né? Parece que tá geral ameaçado lá, cara. O negócio tá bem esquisito, né? E o que o Zé falou, essa região ali tem um poder da droga muito forte na área de produção de cocaína, exportação para o mundo todo. Claro que a Colômbia acaba sendo, né, o foco da parada, mas da Colômbia vai meio que ramificando, né, Zé? A Colômbia tá perto ali, né? Então o poder desses caras bélico é absurdo. Se você for pensar, o traficante brasileiro tem até mais dificuldade, porque geograficamente a gente tá longe da Colômbia, né? Claro que ainda assim entra droga pra cacete, mas ali é muito pertinho, né, Zé? Sair dali é muito fácil, né, da droga. Na verdade, a Colômbia, ela passa a ser o único país onde a coca consegue ser produzida, né? É um país que ele tem que estar na faixa equatorial, ele tem que estar numa área quente, mas só que ele tem que ter altitude. Então, o único país onde você tem o processo de formação da coca é na Colômbia. Isso é interessante, né? Se você quer acabar com a produção de cocaína no mundo, você precisa ir para Colômbia e cercar ela. E aí você tem algumas rotas que já estão realmente muito fortalecidas, né? Muito fiscalizadas, e os caras conseguem achar rotas paralelas. E parece que agora uma dessas rotas é o Equador. Então, o refortalecimento do narcotráfico na América do Sul é uma pauta muito forte. E todos esses presidenciáveis, eles vêm com um discurso dizendo que vão combater o narcotráfico. Sim. E aí, obviamente, eles se tornam alvo. Inimigos. Exatamente. Você falou aqui do cartel no México, tá importando até mais carros blindados, armamento. No Equador é o mesmo cenário? É isso, é o que o Thiago tá falando. Eu não sabia muito que era forte lá o narcotráfico assim, não. No Equador em si. Se tornou, né? Se tornou tem pouco tempo, no caso. Acho que porque a gente ouve mais das outras. O que acontece, Lucas, é o seguinte, como você está falando, quando você tem esses governos de direita e esquerda, quando tem um governo de esquerda no poder, normalmente o social ele dá uma melhorada. Você, galera de direita, fica meio bolado com isso, mas isso é uma coisa que acontece. Né? Você começa a ter mais salário, mais renda, a pobreza diminui um pouco. Os governos de direita, né, o problema não é nem só ser de direita, é você ser neoliberal, então você acredita em redução do Estado. E aí a pobreza aumenta muito. Quando a pobreza aumenta, é batata. Toda vez que tem pobreza aumentando, o narcotráfico ele se empodera mais, porque ele se torna uma opção, né, econômica mais viável. Então isso fez com que alguns países que não eram, né, Zé, polos de produção, e agora vão ser rotas de saída. O lance do México é que o México ele é a última fronteira da coca até os Estados Unidos. Então esse cartel ali é o último atravessador. Então eles são muito poderosos economicamente.
Mas aí começa a surgir novas rotas, né, Zé? Como Exatamente. Panamá, Não, mas assim, né? essa pergunta é interessante porque a gente nota isso até no Brasil. Se você for olhar a nossa dinâmica, é porque aqui tem uma característica muito interessante. O PCC, né, que passa a ser a principal facção hoje, que já atua nas 27 unidades, né, nos 27 estados, eles vão ali para a região norte, eles tomam aquela área que tinha uma facção ali que se chamava Família do Norte. Sim. Eles tomam, e hoje eles são exportadores de maconha em um porto da região norte do Brasil. Os caras conseguiram se fortalecer a esse ponto de hoje, né, eles usam um porto, que é o porto de Pecém, que é um grande porto, né, e eles usam para exportar maconha de qualidade para outros continentes. E se tornaram também um narco-garimpo, né? Os caras, eles se apoderaram de uma área de garimpo enorme, aí eles extraem ouro, eles vendem droga de alta qualidade, conseguem um capital absurdo. Esses caras, pra você ter ideia, eles conseguem contratar monitoramento aéreo para poder fazer análise de áreas para mineração. Então, assim, são coisas, cara, que são bizarras. O poder econômico e a organização desses caras é que é uma parada assustadora. Né? A capacidade de organização. O PCC, cara, é perigosíssimo, né, Zé? Porque ele exerce o mesmo tipo de força que você vê no Equador, porque os caras, eles conseguiram criar uma unidade, né, de poder econômico e tecnológico que, porra, bota eles muito à frente, né? Não é uma afronta assim, é porque a gente não tá acostumado a ver isso, né? Uma afronta tão forte igual esses caras fizeram. E contam um presidenciável. Eu lembro mais ou menos isso com o Pablo Escobar, né? Que matou presidenciáveis também. Sim. Mas assim, é um negócio, pô, muito afrontoso. O cara chegar e parar um país e falar, não, foi a gente mesmo que cometeu o crime. A tranquilidade no poder que ele possui, né? Claro que no Brasil a gente teve aí, né, casos aí recentes também de assassinatos políticos, mas não associados ao narcotráfico diretamente, né? Mas é uma parada assustadora, Lucas. Sim. O quanto que os malucos, eles têm tranquilidade, né, nas ações. Isso é um bagulho sinistro. As Farc, por exemplo, na Colômbia, que hoje estão enfraquecidos, já chegaram a deter metade do PIB do país, né? Então, pô, eu li uma reportagem hoje de que durante a crise de 2008, você teve cocalheiro emprestando dinheiro para bancos não quebrarem na Colômbia e no Equador. Esse é o nível de poder econômico do maluco. Tipo, você botar uma grana aí para segurar. Aqui, por que eles foram logo atacar um presidenciável que estava nas pesquisas em quarto, algumas em quinto, no máximo terceiro ali? E não os líderes da pesquisa. Cara, eu tenho a impressão que eles mandam um recado, entendeu? Eu também acho. Esse líder, na verdade, não sei se você viu, mas tem um vídeo que circula. Ele minutos antes de ser assassinado, ele fala que tá sem colete. Ele fala que eu tô suado, eu tô sem colete. Então, eu acho que os caras estavam meio que esperando. E ele chama os caras, ele fala assim, pô, venham me pegar. Cara, bizarro, minutos depois pegam ele. Caraca, irmão. E eu acho que ele manda um recado pra todo mundo, ó. Esse discurso que vocês estão fazendo de vir combater a gente é um discurso que não vai dar certo. Olha o que nós estamos aqui dispostos a fazer, né? Então, eu acho que é um recado para todos os outros. E é isso que o Thiago está falando. Há um fortalecimento do narcotráfico hoje em todos os países da América Latina, e no Brasil isso acontece. A diferença é que, se você for ler o estatuto do PCC, o PCC tem um estatuto, né? O estatuto dele fala que eles não vão entrar em rota de colisão, né, dessa maneira. Tanto que o pessoal é aconselhado a não entrar de frente, a não bater de frente com a polícia. Então, existe um método de funcionamento que para eles deve ser mais diferente, né, Zé? Evitar o conflito. Mais no bastidor, né? Exatamente. Que é muito mais eficiente, né? E tem uma parada também, né? Se você for pensar, o quarto lugar não vai ganhar a eleição. Quem vai ganhar é o primeiro ou o segundo. Exato. Então tu mata o quarto pro primeiro e segundo pensarem bem como que vai ser o mandato pra deles dar o no recado, futuro. né? Sentido pra caramba. Tipo assim, ó. Matamos o quarto, vocês aí que vão vencer. Ganhem, mas ganhem sabendo do poderio que a gente tem. É uma parada assustadora, cara.